No episódio anterior desta minissérie, acompanhamos a jornada de Amabile, da Itália ao Brasil, da fundação do conventinho ao sucesso da fábrica de seda em Nova Trento. Com suas próprias mãos, ela ergueu um hospital e uma congregação. Agora, em São Paulo, seu coração seria posto à prova mais uma vez. O sofrimento se tornou, para ela, a maior escola de amor. Enquanto as fábricas cuspiam fumaça e os barões do café erguiam suas mansões, uma outra cidade crescia nas sombras, a cidade dos esquecidos. Ex-escravos, imigrantes famintos, crianças sem nome. Era para esses que Madre Paulina havia sido enviada. E foi ali no Ipiranga, onde aconteceu o famoso grito de independência, que a Madre encontrou seu novo campo de batalha. Foi ali que a Madre Paulina deparou-se com a face mais dura daquela realidade. Eram vários idosos, ex-escravos, jogados à própria sorte após a abolição. Tinha também crianças órfãs que disputavam as migalhas nas ruas. Eram pessoas que haviam sofrido uma vida inteira e agora eram tratados como invisíveis. Mas a Madre e suas irmãs não hesitaram. Com as mãos calejadas e o coração aberto, elas estavam prontas para oferecer não apenas abrigo, pão, água, mas dignidade. Em 1909, as irmãs assumiram uma missão evangelizadora, principalmente na educação, na catequese e no cuidado às pessoas idosas, doentes e crianças órfãs. O trabalho delas no Ipiranga era um reflexo do coração de Madre Paulina, um coração que estava sempre voltado para os mais pobres e sofridos. Ela via naqueles idosos e crianças não apenas pessoas necessitadas, mas filhos de Deus, filhos que mereciam uma vida com um pouco mais de dignidade e respeito. E foi com a sua fé inabalável que a Madre transformou aquele local em um verdadeiro refúgio de esperança. O ano de 1909 também marcou uma das provações mais dolorosas na vida de Madre Paulina. A congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição florescia em São Paulo, com 4 novas casas fundadas e o apoio de benfeitores influentes. No entanto, a Madre Paulina sabia muito bem com quem estava lidando e tinha consciência de que seu trabalho de caridade incomodava muita gente, principalmente da burguesia local e também pessoas influentes da alta hierarquia da igreja. Entre os benfeitores da congregação se destacavam Dona Ana Broteiro de Barros, uma viúva poderosa da elite paulistana, cuja generosidade logo cobraria um preço alto demais. Dona Ana não queria apenas ajudar, ela queria governar, por isso ela interferia em tudo, desde as finanças até a admissão de noviças. E o pior, algumas irmãs, impressionadas pela influência dessa senhora, começaram a questionar a liderança de Madre Paulina. Murmúrios se transformaram em insubordinação aberta, criando assim uma divisão dolorosa na comunidade religiosa. Quando essas interferências de Dona Ana começaram a ultrapassar todos os limites, Madre Paulina e sua fiel vice-superiora, a irmã Vicência, buscaram ajuda junto ao arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva. Agora o que elas não sabiam é que Dona Ana já havia estado ali semeando sua versão dos fatos. A audiência com o arcebispo foi um desastre. Dom Duarte, com fria formalidade, sequer permitiu que as religiosas explicassem a sua situação. Antes que elas pudessem falar, ele soltou o veredito. A senhora será destituída do cargo de superiora geral. Viva e morra na congregação como súdita. E que seja convocado o primeiro capítulo geral para eleger uma nova superiora. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do rosário que tremia nas mãos da Madre. Então, com uma serenidade que só os santos conhecem, ela se ajoelhou, não em protesto,
mas em aceitação, dizendo: Excelência, estou pronta para entregar à congregação a próxima superiora geral. Meu único desejo é que a obra de Deus vá adiante. Ela sentiu o mesmo abandono que Jesus experimentou ao ser traído por seus apóstolos. Mas, com os olhos da fé, ela sabia que tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. Por ordem do arcebispo, Madre Paulina foi enviada para o exílio em Bragança Paulista. Ali ela passou 10 anos vivendo como uma simples irmã, sem qualquer cargo de liderança. Ela, que havia sido nomeada superiora vitalícia da congregação, agora era a última das últimas. Porém, a madre, com o coração em paz, acolheu tudo com humildade. Em Bragança, ela deu um admirável exemplo de humildade e obediência. Ela fazia faxina, preparava refeições, lavava, passava, cuidava dos doentes e obedecia a todas as ordens sem reclamar. Ela dizia que não estava ali para outra coisa, a não ser trabalhar, obedecer e morrer abandonada por todas as criaturas deste mundo, recordada somente pelo caro Jesus, que ela tanto amava. Ela dizia que fazer a vontade de Deus era estar no paraíso. Em 1918, um pedido inesperado chegou até o arcebispo Dom Duarte. As próprias irmãs da congregação suplicavam pelo retorno da Madre Paulina à Casa Madre em São Paulo. E Dom Duarte consentiu, talvez sem perceber que estava sendo um instrumento de uma justiça maior. De volta a São Paulo, a madre não exigiu cargos ou explicações. Ela abraçou seu novo ministério, que agora seria cuidar das irmãs enfermas, orientar as noviças e, sobretudo, rezar, rezar e rezar. O seu quarto tornou-se um santuário de paz, onde até a dona Ana Broteiro, outrora sua adversária, agora buscava conselhos. A mulher que antes queria controlar a congregação descobria, aos poucos, que a verdadeira autoridade nasce do serviço, não do poder. Em 1932, veio então o reconhecimento público. Dom Duarte, o mesmo homem que a destituíra com palavras duras, agora proclamava diante de todos, dizendo: A madre fundadora deu seu exemplo admirável de humildade e obediência e, afastada da direção da congregação, por todas respeitada e venerada, promove a prosperidade de sua congregação com o exemplo de uma vida edificante de oração e trabalho incessante. Até hoje, ninguém sabe direito o que se passou pela cabeça de Dom Duarte quando ele destituiu a Madre Paulina. Tem quem diga que o velho arcebispo, como era um experiente pastor de almas, teria provocado aquela humilhação só para mostrar ao mundo a santidade daquela mulher. Ou seja, aquele exílio, que parecia castigo, virou presente, e a humildade da madre acabaria por fim conquistando seus próprios adversários. No ano seguinte, em 1933, o trabalho da congregação florescia cada vez mais, e Madre Paulina era um exemplo vivo de santidade. Esse reconhecimento veio em forma de um decreto de louvor emitido pelo Papa Pio XI, no qual o Sumo Pontífice elogiava a congregação e suas obras pelos mais necessitados, além de reconhecer as virtudes da veneranda Madre Fundadora. Esse era um reconhecimento oficial da obra de Madre Paulina como uma obra de Deus. Madre Paulina nunca parava. Quando ela não estava cuidando das irmãs doentes ou das que partiam para as missões, ela fazia flores artificiais e rosários. Porém, em 1938, uma nova provação apareceu. Dizem que esse foi o início do seu calvário. Enquanto ela confeccionava alguns rosários, ela cortou o dedo acidentalmente. Como aquele corte parecia bem pequeno, ela não deu importância. No entanto,
a Madre Paulina sofria de diabetes. A ferida logo infeccionou e se transformou em uma gangrena diabética. Os médicos tiveram de amputar primeiro o dedo, depois a mão e, por fim, todo o braço direito. A Madre Paulina, sempre aquela mistura de força e doçura, apenas apertava o terço com a mão esquerda e sorria. Numa certa tarde, quando as irmãs estavam chorando ao ver seu corpo todo mutilado, ela falou algumas palavras consoladoras que pareciam saídas do próprio Evangelho. Minhas filhas, Deus primeiro me pediu um dedo, depois a mão, agora o braço. Se eu sou toda dele, não posso negar nada a quem me deu tudo. Estou apenas devolvendo o que ele me deu. Que o nome dele seja louvado em todas as partes, por todas as pessoas, em todos os momentos. Quando olhamos para estas fotos antigas da Madre, pensamos que se tratava de uma mulher profundamente triste e amargurada. Mas não é bem isso. Mas a Madre então não sofria? Claro que sim, ela sofria e sofria como ninguém. Como dizem, sofreu até os ossos. Porém, ela tinha uma característica que é bastante comum em todos os santos. É que quanto mais a dor aperta, mais os santos abrem o coração para o amor. E assim foi com a Madre, que transformava cada dor em lenha para manter acesa a chama da caridade. Quem conviveu com ela jurava que a Madre tinha o dom raro de transformar até a enfermaria em lugar de alegria. Nestes anos de aparente obscuridade, 2 companheiros silenciosos testemunharam a fidelidade da Madre. Por exemplo, esta primeira edição da Imitação de Cristo, cujas páginas podemos perceber que estão marcadas por lágrimas fervorosas. E este terço, o terço pessoal da Madre, gasto pelo constante roçar de seus dedos, são objetos comuns para alguém que viveu uma vida incomum. Em 1942, a Madre Paulina ficou cega. Ela reuniu à sua volta suas filhas religiosas e ditou o seu testamento espiritual. Caríssimas filhas, hoje festejais o 50º aniversário da minha saída da casa paterna. Dia para mim maravilhoso. Reconheço na profundidade do meu nada como Nosso Senhor abençoou a congregação. Apesar de tantas contrariedades, ela foi sempre adiante. Sede bem humildes, é Nosso Senhor quem faz tudo. Nós somos seus simples instrumentos. Confiai sempre e muito na divina providência. Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Novamente vos digo, confiai em Deus e em Maria Imaculada. Permanecei firmes e ide adiante. Recomendo-vos muito e muito a santa caridade entre vós, e especialmente para com os doentes das santas casas, dos asilos, etc. Tende grande amor a prática da santa caridade. Está terminada a minha missão. Morro contente e dou a vós todas, de todo o coração, a minha bênção. Madre Paulina recebeu os últimos sacramentos e no dia 9 de julho de 1942 faleceu em paz, aos 77 anos, na Casa Madre, em São Paulo. Já em vida, ela era vista como uma santa. Logo após a sua morte, as irmãs e o povo começaram a pedir por sua intercessão.
e dizem que muitas graças foram concedidas. Relatos de milagres se multiplicavam e a devoção popular só crescia. No dia 19 de maio de 2002, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus foi elevada à glória dos altares. Com seu testemunho, Santa Paulina escreveu luminosas páginas de fé, humildade e paciência diante das contrariedades deste mundo. Ainda hoje é possível ouvir a sua voz, lembrando-nos de que o sofrimento, quando vivido com Deus, é uma escola de amor.